Então vamos para a polêmica. Bolsonaro foi bastante criticado este ano pelo encontro que teve com o presidente Vladimir Putin, dias antes da guerra começar na Ucrânia, e ele explicou. Vamos ver. Eu fui conversar com o Putin, 3 horas de conversa, né? Como nós estamos aqui conversando, tudo que foi acertado, ele cumpriu, da minha parte também. Chegaram os navios aqui, quase 30 há 2 meses, e temos fertilizantes para até meados do ano que vem, garantido, graças a esse contato com o presidente Putin. Logicamente, eu não tenho como evitar a guerra, mas eu não posso trazer a fome para dentro do Brasil por uma questão pessoal, ou porque alguns querem levantar criar barreiras comerciais contra o Putin. E mais ainda, estamos negociando com o Putin agora o fornecimento de diesel mais barato. Não só ele, né? A China, a Índia também, grandes potências mundiais, não colocaram a mão ali, não meteram a colher nessa discussão. Posição polêmica, mas contundente, né? Fora com alguns outros países, como os Estados Unidos, a Alemanha, foram mais contundentes, mas acabaram que não fizeram nada, né? A OTAN não entrou, a guerra continua, milhares de ucranianos mortos. Mas isso, eu converso com algumas pessoas do agronegócio aqui no Brasil, de certa forma salvou o agro, né? Porque sem esses pesticidas, as plantações vão por água abaixo e hoje em dia alimentam uma boa parte da população mundial. É aquele jogo que a gente sempre conversa, né? Você sendo um presidente e gerindo uma nação, você tem que pesar todas as consequências. É algo muito difícil de se considerar, né? Vou com você, Dani. Com certeza, Carla. Com relação à visita que o presidente fez ao Putin, claramente, né, se estabeleceu ali uma relação pragmática para resolver um problema do Brasil. Né? É diferente você precisar atuar nesse tipo de situação e outra você acaba elogiando determinados governos, o que não foi o que aconteceu. Ali ele foi para negociar e resolver um problema pontual para o agronegócio brasileiro. Não é? E a partir disso, o país passou a conseguir encontrar alternativas para não ficar tão dependente dos fertilizantes vindo da Rússia. Não é? Então foi uma atitude necessária, não que uma atitude que ele gostaria de tomar, mas que salvou o nosso agronegócio, com certeza. Aliás, o mundo inteiro está tendo que aprender a se virar sem a China e sem a Rússia, né? Faltam ingredientes da China para vários setores, automobilístico, setores de computador, faltam peças, e as pessoas começaram a perceber o quanto se tornaram dependentes desses dois países, que, aliás, essa semana falaram que estão querendo formar uma nova ordem mundial, né? Fiquei bem preocupada com essa declaração do presidente da China, Xi Jinping, presidente aliás, que Vladimir Putin está enfrentando, parece uma reação no parlamento, né? Você viu isso? Alguns congressistas pedindo que ele saia, vocês chegaram a ver isso? Eu ouvi falar. O que você achou, Ricardo? Eu acho que essa situação do Putin, ela não se sustenta durante muito tempo, né? Eu acho que ele vai acabar, com o passar do tempo, enfraquecendo, porque uma guerra me parece que é o caminho adequado para se resolver esse problema que eles... Essa divergência entre eles e a Ucrânia, né? Porque acaba sendo uma situação que vai contra a própria humanidade, né? Você um crime como esse, como um crime de guerra, você tentar resolver um problema econômico, matando pessoas, né? Tentando exterminar as pessoas, não me parece que é o caminho adequado. Você não acha que a ONU teria que ter sido mais incisiva ou estar sendo mais incisiva? A postura da ONU ela é complicada, porque, na verdade, às vezes a gente espera uma atitude da ONU mais incisiva, mas, na verdade, a ONU ela tem a função mais de passar recomendações, né, a respeito da postura dos países que são partes integrantes da ONU, né? Então, tem a soberania de cada país, né? E é difícil você enfrentar e passar por cima da soberania de cada país, né? E essa é a situação que a ONU enfrenta, e o Putin se aproveitou dessa situação. Você acha que o Bolsonaro errou ao conversar com o Putin? Eu não acho que ele errou. Eu acho que eu sigo o entendimento da Daniela, que eu acho que ele foi resolver um problema pontual, mas me parece de uma certa forma contraditória. Eu não consigo enxergar apenas dessa forma. Me parece que ele, em determinados momentos, passa uma certa admiração pelo Putin, e uma pessoa que fala que é totalmente contra o socialismo e aí, de repente, se mostra numa admiração pelo Putin, me parece contraditória a postura dele. Não sei, talvez seja o meu ponto de vista, o meu entendimento. Eu acho que não, eu não vejo desse jeito, né? Mas mesmo como o ex-presidente Lula, né? Falava muito bem com grandes potências capitalistas e é declaradamente um socialista.
Vou falar com você, César. Você achou que o Bolsonaro, essa atitude de ir para a Rússia foi um gol ou foi uma atitude preocupante, né? Pelo menos uma coisa a gente não pode negar, o Bolsonaro não se furta a se posicionar, né? Ele se posiciona às vezes até sem precisar, né? Eu acho que ele foi para o sacrifício. Ele pensou como militar. Militar você aprende sempre a ter um plano A e um plano B. E o plano B, no caso, seria ir à Rússia. Porque ele já antevia um problema de fornecimento de fertilizantes e de outras matérias. E o presidente da República, ele não tem que pensar no que as pessoas vão achar dele em outros países, ele tem que ver o que seria bom para o Brasil. O Brasil não poderia ficar a médio prazo, tinha fertilizante por algum tempo, sem esses fertilizantes, porque o que leva o Brasil, o que leva a nossa nação a ter superávit, a ser uma das maiores economias do mundo, é o agronegócio. E sem esses insumos, nós ficaríamos numa situação muito difícil. Então ele acabou indo para o sacrifício. Ele sabia que ele seria muito criticado, e como de fato foi, acabou sendo bastante criticado pelos países, por diversos países, mas ele não tinha o que fazer. Ele tinha que mostrar que o Brasil estava aberto para importar, de fazer esse comércio, até porque o Brasil, no que diz respeito à questão militar, não poderia fazer absolutamente nada, não ia nem melhorar nem piorar a situação da guerra. Ele tinha que pensar nós, os brasileiros. Então, no meu modo de ver, ele fez bem. Agora, a questão de elogiar ou não o Putin, aí depende de como que se percebe a situação, né? Pode pegar uma hora, achar que ele está elogiando e outra hora não. Ele é como você falou, Carla, ele acaba falando demais. Essa é a grande realidade. Mas nós temos que ver a ação. No que diz respeito à ação, à execução, para o Brasil foi bom, porque nós estamos hoje numa situação confortável, né? Ele pensou o seguinte, olha, o problema lá é briga de cachorro grande. Nós aqui, como um pincher, como um chihuahua, nós não vamos nos meter porque nós não temos condições de nos mantermos durante muito tempo, diferentemente dos países de primeiro mundo, os países desenvolvidos. Mas nem eles estão conseguindo, né? Nem eles. Aliás, quem tem coragem de ir contra a China e Rússia? Eu aqui não tenho, né? E foi a gente que deu esse poder para eles. Você estava falando essa coisa de não negociar, porque o Bolsonaro é extremamente contra o socialismo, mas você, como chefe de Estado numa economia globalizada como a gente vive, não tem como não negociar com a China, com a Rússia, e eles crescem cada vez mais. A Europa está pagando preço agora, né? Cortaram o gás, o inverno chegando, a gente está à beira de uma crise mundial. Não sei se vocês percebem isso. Não é só no Brasil, assim. Eu tenho tido gastrite, Dani. Você não falou ainda sobre esse assunto, né, Cris? Não, fala a Dani primeiro, depois eu remato. A Dani já falou. Não, mas eu esse ponto, eu concordo com a fala dos que me antecederam e eu vejo que nesse ponto foi um gol do presidente Bolsonaro. Eu vejo que nesse ponto ele acertou bastante, porque ele atendeu às necessidades estratégicas que o país tem, né, no sentido de buscar a questão de produtos, né, que são importantes para a economia brasileira, para a agricultura brasileira. Então, ele se postou com o pragmatismo que é exigido a um chefe de Estado e, ao mesmo tempo, ele não foi um defensor de práticas anti-humanitárias que tenham sido adotadas pelo governo russo. Quer dizer, ele fugiu um pouco desse debate sobre as práticas de guerra, né, não defendeu, também não atacou, mas não defendeu, e do ponto de vista econômico foi lá e negociou o que seria importante para o país. Então, eu vejo que nesse ponto ele foi muito adequado e marcou um gol, tanto que o Brasil está se beneficiando, como ele bem relatou agora no trecho da entrevista de ontem, o país está se beneficiando por conta dessa costura política que foi feita pelo presidente da República. Acho que ele acertou totalmente. E quando começou a guerra, eu falei, nossa, ainda bem que o Bolsonaro não se estranhou, né, com o Vladimir Putin, né, quando começou a guerra. Eu falei, como nação, como Estado, é melhor ficar neutro, já que a gente não tem uma potência bélica como eles têm, a gente não tem uma potência militar como eles têm. Não foi investido nisso nos últimos anos, que, aliás, eu acho um erro, né, porque o mundo está cada vez mais armado até os dentes, né, a Rússia, a China e os Estados Unidos praticamente imbatíveis, e quem ficar para trás vai ser comido, vai ser engolido, não tem jeito.